Então, uma terceira área que eu recomendo para ser, na verdade, o terceiro passo para você implementar uma cultura de People Analytics, um projeto de People Analytics, seria agora deixar a análise de dados guiar o seu negócio, o seu core business. Se você é gestor de RH, analista de RH, auxiliar de RH, você vai fazer isso com o seu negócio, com o seu produto. Como assim, Alexandre? Todo setor é um cliente interno dentro da empresa. Então, o RH ele tem que atender a contabilidade, tem que atender o financeiro e assim por diante. Então, normalmente nas empresas que eu implemento um projeto desse, eu sugiro a utilização de um Help Desk, um software de atendimento para as demandas do RH. Uma admissão, o setor vai requisitar uma admissão, ele vai lá e abre um chamado, uma solicitação, e ele tem um acompanhamento de como anda essa solicitação. Então, esses softwares, eles vão te dar um insight, vão te dar dados. E com dados, a gente pode criar dashboards, apresentações, KPIs, né, e mensurar o desempenho dessas atividades. Então, crie um helpdesk para o seu setor, para você, e depois comece a mensurar esses dados. E aí você vai conseguir demonstrar para a organização, ou para a sua gerência, para a sua diretoria, o volume de trabalho e a efetividade das suas atividades do seu trabalho. Então, crie um helpdesk. Não tem uma ferramenta na sua empresa para isso? Usa o Google Forms, usa o Forms da Microsoft, o UFO, ou outro site de formulários. Vai lá e cria um formulário simplesinho. No começo vai ser difícil implementar essa cultura de solicitações ao RH, mas com o passar do tempo, quando você começar a demonstrar resultados, você vai ver que todos vão se comprometer. Principalmente porque, como nós vimos já nesse treinamento, o setor de RH sempre é visto como um setor antipático. Então, quando você tentar implementar esse tipo de ferramenta, muitas pessoas vão questionar, vão achar ruim, mas quando você mostrar o resultado, aí eles vão comprar a ideia. Vou dar um exemplo aqui, vou relatar um exemplo, onde a gente implementou um helpdesk e sempre tinha muito problema com benefício, principalmente com o Vale Transporte. Quem é da área de departamento pessoal aí vai se identificar que é uma dor de cabeça controlar Vale Transporte. Então, a gente criou esse sistema de chamados e descentralizou a gestão do benefício. Como assim? Existiam unidades de negócios e a efetivação do pedido era feita pela matriz, mas a requisição desses Vale Transportes, a gente treinou, capacitou as unidades de negócio para fazer isso. E então, quando o funcionário tinha algum problema de Vale Transporte, ele tinha que ir lá na matriz resolver no começo. E o tempo de espera era um motivo de reclamação, o prazo de solução, enfim. O funcionário vivia insatisfeito com essa questão. E na maioria das vezes ele estava errado. Como assim? Porque ele pegava o cartão de Vale Transporte dele e emprestava para a filha e para a escola, ele ia de bicicleta e depois tentava trocar por algum item alimentício ou não, enfim. Ele fazia a utilização correta do Vale Transporte, incorreta, né? E muitas vezes tinha problema de falta de saldo, mas não tinha histórico para tratar essas situações. Então a gente criou um helpdesk, foi até no UFO, no site UFO, que é de formulários gratuitos, tem umas ferramentas bem legais. Inclusive eu vou inserir num treinamento de ferramentas de otimização, de suporte para RH, eu vou incluir um guia para construir alguns processos nesse site. Enfim, esse site é muito, muito legal. Então a gente criou esse helpdesk e começou a ter um histórico dessas solicitações. Porque quando você tem essa solicitação no e-mail, é difícil você rastrear o histórico. Quando você tem no helpdesk, ele está todo estruturado lá, você tem o nome do colaborador, quando é que foi que ele reclamou, qual que foi a solução adotada. Então não fica na memória, não fica no sentimento, você começa a ter dados a respeito das situações. Resumo da história, em 4 meses de implantado esse sistema, a gente conseguiu mapear a grande maioria dos problemas que ocorriam no Vale Transporte e conseguiu tratar esses problemas de uma maneira mais assertiva. A gente começou a perceber que a grande maioria era a utilização incorreta, a maioria dos funcionários que tinha problema não faziam uso do benefício, emprestavam para a esposa, para a filha, para o filho e assim por diante.
E, na verdade, ele estava tendo um prejuízo e a empresa também. Por quê? Ele tinha descontado lá, em alguns casos, né, ele tinha descontado 6% do salário, não usava o benefício, ficava acumulando lá no cartão, e com o passar do tempo a operadora caducava, por assim dizer, esses valores e o funcionário tinha pago ali os seus 6%. A empresa conseguia recuperar esse valor, mas imagina a mão de obra para você gerenciar a devolução desse valor para os colaboradores. Então a gente começou a identificar os funcionários que não faziam a utilização correta e começou a fazer um trabalho de conscientização. Com o passar do tempo, o volume de reclamações com relação ao Vale Transporte praticamente zerou na maioria das unidades de negócio. Por quê? A gente conseguiu mapear qual era o caminho, o fluxo que essas reclamações seguiam. Então, deixe a análise de dados guiar o seu negócio. Deixe a análise de dados guiar as suas tarefas, as suas rotinas. Uma coisa bem legal que a gente tem no Power BI também é a otimização de tarefas. Vou dar o exemplo aqui, eu criei um painel para as auditorias que eu faço de benefício. Então, quando eu quero auditar um vale transporte, um plano de saúde, uma alimentação, eu uso o Power BI. Ele já tem ali um relatório, onde eu pego lá o arquivo que a empresa me manda para auditar, faço o upload no Power BI e já tem métricas, cálculos ali que me mostram qual é o funcionário que tem o desconto errado, que está descontando a menos, descontando a mais e assim por diante. Então, deixe a análise de dados e as ferramentas de análise de dados fazer o trabalho para você. Com o passar do tempo, você vai ver que o quanto isso vai te economizar de tempo e dinheiro, que você vai poder investir em mais capacitação, em criar projetos, criar programas da área de RH e que vai te ajudar a se destacar na empresa que você está hoje e também no mercado de trabalho.